ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham. É com alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Os Espíritos. Conheça as nossas redes sociais Hora Espírita Chapecó no Facebook, YouTube e Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Kleber Machado, da Associação Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Kleber. Muito bom dia, Nick, e a todos que nos acompanham. Um prazer estarmos aqui hoje. Michel Michels, também da Associação Espírita, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Michel. Bom dia, amigos. A gente possa ter um bom programa. Bom dia também ao Carlos, que está conduzindo aqui nossos trabalhos técnicos, né? E eu sou o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o âncora desta manhã. Antes de abordarmos nosso tema de hoje, vamos agradecer ao nosso patrocinador, pois ele contribui para que esse programa possa ir ao ar todas as manhãs, todas as semanas no sábado de manhã, a Palmar Impermeabilizações, cujo recado vamos acompanhar agora. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado, prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 3323-5142. Vou repetir, 3323-5142. Ou venha conversar até a nossa loja, no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite as nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. Bom, estamos apresentando então o programa Hora Espírita e o tema de hoje é Os Espíritos. Costumamos nos referir aos espíritos como, entre aspas, eles, sem pensar que somos nós. Não somos corpos que têm experiências espirituais, mas espíritos imortais em experiência corporal. A parte inteligente da criação, as criaturas do Criador, filhos do Pai Excelso, em interação constante e permanente entre os dois mundos,
criados por amor e destinados à perfeição. E é sobre nós, espíritos encarnados, e também os nossos irmãos desencarnados, a principal criação divina, que iremos conversar nesta manhã de verão aqui em Chapecó. Vamos começar então com o nosso querido irmão Michel. O que são os espíritos e qual a sua natureza, Michel? Certo. Então, o Allan Kardec, na questão 76 do Livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, somos criados por Deus, como o Nick falou no início, e habitamos o universo. Todos os mundos, o Espiritismo ensina que eles são habitados. Então, quer estejamos aqui na carne, então o Allan Kardec fala que quando a gente está na carne, a gente pode ser chamado de alma, né, que seria o espírito encarnado. E quando estamos desencarnados, então a gente pode ser chamado espíritos. Esses espíritos é com E maiúsculo, porque cada um de nós é uma individualidade que está caminhando na sua evolução. Então, nos ensina a doutrina espírita que todos nós, espíritos, fomos criados em algum momento. E aí o que difere de um do outro é que a gente não foi criado todo mundo no mesmo tempo. Cada um foi criado num período. Então, nós somos imortais, mas temos um ponto de partida. Então só Deus é eterno, é isso, Michel? Só Deus é eterno, isso. Ok. Então, e junto com a matéria, então a gente forma os dois princípios que tem no universo, né? A matéria, que seria os seres inanimados, e os espíritos. E entre a matéria e eles temos os princípios inteligentes, que seriam aquela evolução das mônadas divinas que vão evoluindo. Então, a gente evolui lá do vegetal, do reino vegetal, do reino mineral a gente vai para o reino vegetal, do reino vegetal a gente vai para o reino animal, e aí a gente chega a espíritos e individualidades. Então, todos nós somos criados por Deus, e Ele continua criando. Então, por isso que há diferentes escalas, assim, mesmo a gente, no nosso convívio, né, a gente vê aqui no mundo que existem diferentes escalas, como depois o Kleber vai tratar na segunda questão, né, mas tem essa... Então, a natureza dos espíritos é o quê? Nós somos incorpóreos, então, e é difícil até para os espíritos definirem isso, porque como a gente não tem algo palpável para ver, é difícil até eles definir a situação, né? Então, a gente é alguma coisa, mas essa substância ela difere de tudo que a gente conhece como matéria. E escapa inteiramente aos nossos sentidos. E nós somos indivisíveis, a gente não pode se dividir. Não dá para dividir uma parte num corpo, outra parte no outro corpo. A gente não pode ser metade de uma laranja, como alguns falam, né? Não existe também essa coisa de metades eternas, né? Cada um de nós somos indivíduos e vamos evoluir dessa forma. Então, a forma seria, né? Então, a forma ela é diferente da matéria, mas ela não tem uma forma definida. Os espíritos vão falar que a gente é como se fosse um clarão, uma centelha, né? Que varia a coloração até o brilho do rubi, eles falam assim. Nós não temos sexo também, a gente só precisa do sexo aqui na matéria, para que a gente possa se reproduzir, né, e dar oportunidade para outros espíritos virem conosco. E o nosso destino é sermos perfeitos. Então, cada um de nós tem um início, que a gente é criado, todo mundo é criado da mesma forma, simples e ignorantes, e vai galgando os patamares evolutivos até nós chegarmos à perfeição, que cada um de nós vai decidir essa caminhada, né? Então, Deus estabeleceu isso e nos dá as oportunidades para a gente evoluir. Kleber? Complementando talvez aqui então, essa questão de que o Michel comenta, que nós vamos estagiando em locais diferentes dos reinos, né? Do reino mineral para o reino vegetal, depois vamos lá para o reino animal e por fim nós nos tornamos espíritos, né? Isso vem de encontro com a ciência, né? Que o homem vem de uma evolução, né? Então, com o passar do tempo, com o passar dos estudos e das descobertas científicas, nós vamos constatando, né, no decorrer da história, que a doutrina espírita ela caminha lado a lado com a ciência, assim como Allan Kardec. A doutrina espírita, de modo geral, ela nos ensina, né? E Kardec ainda fala que se em algum ponto a ciência mostrar algo diferente que o espiritismo, então o espiritismo deve deixar aquele ponto e ir junto com a ciência, né? Então é muito interessante quando nós vamos aprofundando o estudo da doutrina espírita e compreendendo de fato quem nós somos, né? A nossa essência espiritual, porque muitas vezes nós vivemos aqui no mundo pensando que somos
corpos, né? Nós somos o espírito, como bem foi falado, nós somos espíritos que utilizam-se de um corpo nesse momento para atingir determinados objetivos. E isso faz toda a diferença. A gente vai comentar mais sobre essa questão. Então, quando a gente vai entendendo que nós somos um processo evolutivo, né, que nós temos uma origem, que somos filhos de Deus, somos todos criados do mesmo Pai. Aí nós vamos entendendo que somos todos irmãos. E aí, consequentemente, nós desenvolvemos uma consciência mais solidária, mais fraterna, né? De maior justiça, de maior compreensão, de maior tolerância para com o nosso próximo. Então, não é uma questão só de entendimento teórico, doutrinário. É um conhecimento que dá um novo sentido para as nossas vidas e, consequentemente, faz com que as relações estabelecidas entre todas as pessoas sejam relações mais saudáveis, mais fraternas, né? É importante, eu acho, que a gente ressaltar essa parte da ciência, né, que vocês dois falaram, porque a ciência comprova que os mesmos elementos, né, que existem no corpo de um homem, de um ser humano, existem os mesmos elementos nos animais, nos vegetais e nos minerais. Olha que incrível, como que a gente se diferencia, né, desses nossos irmãos, né, os animais, os vegetais e os minerais. Como é que se diferencia? É exatamente pelo espírito que comanda, que habita este corpo, não é? Inclusive a ciência já descobriu que também em outros planetas, devido à coleta, né, de materiais, os mesmos elementos que existem nos nossos corpos existem também nos outros planetas. Então somos formados todos dos mesmos elementos, né? E isso é importante que as pessoas saibam que a gente realmente, o que diferencia é realmente, e o que nós vamos falar na sequência, a evolução de cada espírito, né? De cada espírito. E se nós estamos nesse planeta, moralmente, todo mundo é meio parecido, claro, né? Somos individualidades, cada um tem a sua moral, né? Mas uns têm um pouquinho mais, outros têm um pouquinho menos. O que nos diferencia é realmente que nós somos individualizados, né? Isso é importante. Mas tocamos no assunto. Quer terminar, Michel? Eu acho que é importante a gente frisar também que quando a gente desencarna, a gente continua a mesma coisa que a gente era aqui, né? Não é uma forma etérea, né? Um fantasminha como tem às vezes no Turma da Mônica, né? Que tem como morreu, evoluiu, uma cortina, né? Então sim, a gente continua. E aí a ciência hoje consegue já fazer alguns estudos daquelas pessoas que tiveram aquela experiência de quase morte. Então elas veem que muitos delas teve uma situação bem inusitada, assim, numa pessoa que ela teve a morte cerebral e aí de alguma forma ela voltou. E ela lembra, olha, aconteceu um acidente do outro lado da rua e aquela pessoa morreu, ela disse assim. E aí foram constatar, porque lá em cima do teto tem tal coisa. Então eram coisas que ela não poderia ver porque o corpo dela estava lá parado na sala de cirurgia. Então são demonstrações, né? Várias pessoas vão dizer também assim, o dia que meu parente morreu, eu vi ele no meu sonho. Ele veio me dizer, olha, voltei. Ou quer dizer, então, que não são pessoas que estão lá imaginando, ou até uma pessoa que tem alguma coisa. São coisas do nosso cotidiano que a gente sabe, né? Quantas histórias a gente tem na nossa família, né? De uma pessoa que viu um parente dela, ou sonhou um sonho mais vívido. Então, demonstrando que existe essa coisa. Então, não é um conhecimento nosso espírita, né? O conhecimento dos espíritos, ele está meio impregnado porque é uma realidade nossa, né? Então, não é, digamos assim, a gente querer puxar a sardinha para o nosso assado, né? São conhecimentos que estão milenares, né? O que o Kardec fez é trazer tudo isso e compilar de uma maneira que a gente consiga ser inteligível, né? Que a gente consiga estudar isso, né? Mas não é uma coisa que o Espiritismo criou, né? É uma coisa que vem sendo estudado ao longo dos tempos por diversos povos. Isso, essas informações vêm muito antes de Cristo. Muito antes de Cristo, a gente já várias religiões, né, já falam sobre isso, né? Então a gente na realidade, Kardec codificou isso e resumiu tudo, nos explicando de forma muito simples e lógica
tudo que a gente estuda, não E é? ele até fala, né, que a gente tem que estudar, né? Que a gente tem que Precisa. estudar tanto as pessoas que negam a existência do espírito, quanto as pessoas, né, que estudam o espírito, para que a gente aprenda, né? E aí a gente se adequa ao que é melhor para a gente e segue aquilo. Bem, na verdade, as religiões, de modo geral, elas são espiritualistas, né? Todas elas acreditam, né, na existência e na continuação da alma após a morte do corpo físico. E o que o espiritismo faz, ele vai, então, explicar a partir das informações que são trazidas para Allan Kardec, né, no momento ali da organização, da codificação do espiritismo, né, através de médiuns, espíritos, então, vêm trazer as informações de como se dá, né, essa formação, a origem do espírito, nosso objetivo, né, o propósito de vida, né. Então, essas informações, elas são organizadas pela doutrina espírita de uma forma que possamos entender de forma objetiva, esclarecedora, né. Então, é interessante que as pessoas que nos ouvem e que têm interesse, curiosidade, querem aprofundar o conhecimento, porque muitas vezes a gente tem algum conhecimento sobre os espíritos e tem até receio, tem algum medo, né? Enfim, pelo desconhecimento. Busque o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro organizado por Allan Kardec, que tem perguntas e respostas. Allan Kardec realiza as perguntas e os espíritos, através de médiuns, eles respondem às perguntas que dão toda essa base de informações, né, que faz com que nós possamos ter uma compreensão sobre o que é o espírito, o que é o mundo espiritual, qual é o propósito nosso na vida, né, a questão da evolução, enfim, bem importante. Já estendendo então o convite a todos que estão nos escutando e que têm algum receio ou medo de entrar numa casa espírita, eu vou dizer para vocês, vão em alguma casa perto de onde vocês moram, vão lá num dia de doutrina, que são palestras públicas, né? E vejam o que é falado numa palestra. Veja se tem realmente consistência aquilo que é falado lá, se a gente fala algo de mal, de errado, né? Veja se lá vai aparecer algum espírito. De maneira nenhuma, gente. É como qualquer outra religião, a diferença é que realmente nós temos conhecimentos ou informações diferentes de outras religiões. Mas nós somos cristãos e falamos só de Cristo e de seus ensinamentos. Meus queridos, seguimos então. Kleber, como é que se dá então, a gente falou antes sobre a evolução dos espíritos, como é que se dá essa evolução? Então, o Michel já comentou, né, que no princípio nós somos criados simples e ignorantes, né? O espírito é criado então da mesma forma, todos nós começamos do mesmo ponto de partida. Deus não privilegia ninguém na sua origem com uma condição melhor. Todos estamos partindo do mesmo princípio, né? Então Deus é justo, né? Deus é amor e Deus é justiça. Então Ele coloca todos no mesmo patamar inicial. E na medida em que nós vamos desenvolvendo as experiências, vamos acelerando a nossa caminhada evolutiva ou nós vamos retardando essa caminhada, né? E a gente pode perceber, assim como os homens hoje no mundo, né, na sociedade, existem homens que procuram se esforçar mais para atingirem determinados objetivos, outros não se esforçam tanto, né, e acabam não tendo os mesmos resultados ou bons resultados, enfim, né? Com os espíritos se dá algo semelhante. Nós vamos desenvolvendo à medida em que nós vamos nos esforçando, né, para aproveitar as oportunidades que Deus nos confere. O desenvolvimento do espírito se dá sob dois aspectos. A doutrina espírita nos diz que o nosso desenvolvimento ele é intelectual e ele é moral. Então, o desenvolvimento intelectual ele se dá através do conhecimento, né, das coisas que vamos aprendendo, e isso se dá de várias maneiras, numa conversa, num estudo, no trabalho. Nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento a partir das experiências que nós vamos experimentando. E o nosso desenvolvimento moral são aquisições que vamos desenvolvendo no aspecto das nossas virtudes, no aspecto daquilo
aquilo que temos latente em nós, que todos temos. Deus, podemos dizer assim, planta sementes, são sementes que devem germinar em cada um de nós, que são os desenvolvimentos das virtudes, e que nós vamos desenvolvendo também na medida em que estabelecemos relações com as pessoas. O nosso desenvolvimento moral, ele é algo também que é indispensável para a nossa evolução. Nossa evolução, ela se dá não apenas numa existência, nós precisamos várias existências, né, para poder ir desenvolvendo esse conhecimento, desenvolvendo a nossa inteligência e os aspectos morais, né? Nós precisamos então reencarnar, e a reencarnação é um dos princípios que a doutrina espírita nos ensina, né? Que em uma vida só, uma apenas existência, melhor dizendo, uma encarnação, que a vida é uma só, né? Mas uma encarnação não é suficiente para que a gente desenvolva em amplitude tudo aquilo que o espírito tem capacidade de desenvolver e aprender, né? Então, Deus confere a cada um de nós várias oportunidades, que são várias reencarnações. Nós então estagiamos entre uma vida material de alguns anos, de algumas décadas, retornamos para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual também nos desenvolvemos, né? Também aprendemos, também estabelecemos relações, e aí nos preparamos lá para as provas, né, da vida, reencarnamos, recebemos um corpo novo, né, recebemos uma família num contexto diferente, talvez na maioria das vezes daquele contexto que nós vivemos anteriormente, e aí novas experiências. Gradativamente vamos melhorando, né, no aspecto intelectual e moral. E chega um momento em que nós não vamos mais ter o que desenvolver num planeta. E aí nós vamos migrar para outro planeta. Então é assim que acontece a evolução do espírito de forma mais objetiva, podemos assim dizer aqui, né? Nossa evolução se dá no plano material e no plano espiritual, através das sucessivas reencarnações, e migramos também de planeta para planeta, né? Para podermos experimentar novas experiências, né? Diferentes daquilo que nós conseguimos desenvolver num determinado planeta. Um exemplo Um exemplo interessante dessa situação é o Kardec usa como se fosse a escola, né? Por exemplo, nós três aqui podemos estar na 5ª série, mas às vezes o Nick está no começo da 5ª série, que está começando a ver algumas matérias, o Kleber está no final da 5ª série, eu estou na metade da 5ª série. Mas aí o Nick se esforça muito e consegue chegar no patamar do Kleber, mas eu não consigo, eu não chego naquele nível. Então o que vai acontecer? Quem sabe eu tenho que repetir aquela 5ª série, ou às vezes até voltar para a 4ª série. Então por isso que a gente tem várias reencarnações, né? Nessa vida aqui eu estou tropeçando muito, já fiz muita besteira. Fica tranquilo. Mesmo nessa, já pode consertar um pouquinho, e numa próxima tu vai ter uma nova oportunidade, porque Deus vai te dar inúmeras oportunidades para a sua evolução. Então, a evolução, ela dá num ritmo que o espírito imprime. E ela vai ter, além dela poder caminhar, ela vai ter exemplos de outras pessoas. Então, aqui no mundo, a gente vê hoje quantas pessoas têm escolhido o bom caminho, procurar se esforçar, procurar se reunir com a família, e outras pessoas têm buscado a revolta, buscado incentivar os outros a se desestimularem, né? Então você vê que as pessoas estão usando do seu livre-arbítrio aqui na sua caminhada e fazendo escolhas, né? Então é importante que a gente, quando a gente tem contato com uma religião, que a gente possa, né, como o Nick sugeriu ali, que a pessoa frequente a casa espírita, mas não só frequente, vivencie aquilo que está aprendendo. Eu sou evangélico, então vivencie aquilo que está aprendendo. Porque a evolução ela vai se dar através disso, da vivência, não do conhecimento. Porque senão era só a gente ficar no mundo espiritual lendo livro, né? Era só sentar lá, ficar. Né? Então não, Jesus demonstra quando vem para a Terra, o que ele faz? Ele está sempre em contato com o outro. Ele está lá amparando, exemplificando, vivenciando, e assim também é conosco. Então hoje na nossa família, a gente tem dificuldade com alguma pessoa. Vamos tentar consertar isso. Vamos tentar não perder mais uma oportunidade, às vezes, que quantas outras a gente já perdeu nessa oportunidade. Então essa evolução ela vai se dar só no contato com o outro. Não tem como a gente evoluir sozinho. É limitar a nossa evolução sozinho. Aí tu tocou no assunto sobre Jesus. Quero lembrar a todos que também Jesus evoluiu. Também começou como nós, né? Simples e ignorante. E numa das passagens ele disse assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele deixando claro que ele também passou por todos esses mundos. Nós estamos no mundo de provas e expiações, e ele também passou por toda, né? Agora, o que vale realmente é tudo daquilo que vocês falaram, é a vontade de cada um.
Se eu tiver vontade realmente de me melhorar, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas na vida, porque as coisas são assim. Para a gente se melhorar, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, inclusive, né? Deixar de lado algumas coisas que eu acho legal, importante, para eu ter realmente uma evolução. Vou ter que me dedicar, me esforçar, ler, participar, estudar. Cada um, talvez na sua religião, sem problema nenhum. Você não precisa ser espírita. Você evolui em qualquer lugar, inclusive não precisa nem ter religião, desde que você faça o correto. Meus queridos, quero dar um grande abraço a todos que estão nos dando bom dia. A Lia Boger, nossa querida amiga, a Jéssica e o Paulo, Edenir Schneider, o Idacir, que é o nosso companheiro lá do Amor e Caridade também, querido amigo, grande abraço. A Ivone Zambon, que está sempre conosco. O José Rubas também, que está sempre conosco. O Lucas Venâncio, Jair Barbosa, lá de São Lourenço, nosso querido amigo. Marisa Valdamere, muito obrigado, Marisa, querida amiga também. Graciela Vial, um abraço para Dirce Lira. Andréa Dutra, minha querida amiga, um beijo, querida. Salete Pezenato, Ademir Perim, Algemiro Antunes da Silva e a Maria Fiorentino, também nossa querida amiga. Vamos seguir então o nosso programa. Michel, os espíritos, a gente falou tanto em espírito, eles podem nos influenciar? Sim. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta até que choca, assim, quando a gente vê pela primeira vez, né? Que o Kardec pergunta bem isso. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí eles respondem. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa resposta ela não deve nos espantar. Porque se a gente for olhar para nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossas relações sociais, a gente chega à conclusão que a gente está em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, nossos familiares. E a gente acaba recebendo influência disso, né? Então as pessoas se animam ou desanimam de acordo com o que a gente chega. A gente chega a dar um bom dia na sala, as pessoas, né, já tentam te responder pelo menos com um sorriso, né? Uhum. Agora, se você chega lá de mau humor e já veio reclamando, as pessoas às vezes engrenam nessa situação também. Então é nesse sentido que eles nos dirigem, que a gente está sintonizando. Porque o que os espíritos nos ensinam, né? Deus, ele trabalha no silêncio. E ele, através dos fluidos, ele vai tentando nos influenciar e nos auxiliar nessa caminhada evolutiva que a gente estava tratando até agora. Então, é como se a gente estivesse num mar e tudo que à nossa volta são energias que estão sendo captadas. Então, nós somos como se fosse uma frequência de rádio. A gente está captando pensamentos e emoções parecidas com as nossas e está repelindo naturalmente aquelas outras que não são. Então, se a gente todo dia, digamos assim, levanta cedo, já começa a reclamar. Meu Deus, está quente. Meu Deus, está frio. Meu Deus, tem que trabalhar de novo. Como é que a gente vai estar quando a gente chegar no nosso ambiente de trabalho já com essa energia? Meu Deus, segunda-feira. Né? Né? Então, se a gente cria essa atmosfera, é lógico que vai ser mais difícil. Porque a gente nosso cérebro ele é plástico, ele está absorvendo tudo que a gente está mostrando para ele. Então, se a gente começa a criar essa atmosfera ruim, assim, esses pensamentos negativos, por certo vai ser sempre mais difícil fazer tudo que a gente vai ser desafiado. Então, o que os espíritos nos colocam? Que a gente tem que tentar buscar esses bons pensamentos, buscar, né, essa elevação dos nossos sentimentos, para que isso possa nos auxiliar, né? E para a gente conseguir também receber esse amparo. Porque Deus, na sua bondade infinita, ele nos deixa um anjo da guarda. Cada um de nós tem um espírito melhor do que a gente nos cuidando. Mas para a gente entrar em contato com ele, é necessário que a gente também faça um esforço para chegar a receber essas boas influências. Então, o que o Espiritismo nos diz? Olha, faça a tua oração todo dia. Vai lá, conversa com Deus. Se coloca numa posição de escutar também. Porque a gente, às vezes, faz aquela oração de só pedir as coisas, né? E pede. E daí, na hora da resposta, a gente dorme. Né? Ou vai fazer outras coisas. Então, a gente tem que parar, né? Então, tem um livro... Agora me fugiu o nome. Mas ele fala assim que antes da gente fazer uma oração, ele fala assim que é importante a gente fazer uma respiração, acalmar o nosso pensamento, para que a gente esteja apto, então, a levar o nosso pensamento aos bons espíritos. E aí, depois da oração, também parar um pouquinho, respirar fundo, para que às vezes a gente, às vezes, até receber ou estar apto a receber essas boas respostas. Porque, assim, toda oração que é feita, ela vai ter uma resposta da espiritualidade. Às vezes não vai ser a resposta que a gente gostaria, mas a gente vai ter essa resposta. Então, aí o que acontece? Se a gente cria essa atmosfera, às vezes, de belicosidade, de sempre criticar o outro, de
buscar se vingar às vezes do outro, ou falar mal do outro, a gente acaba reunindo irmãos que também pensam assim. E aí a gente acaba se envenenando nessa situação e aí não conseguindo aproveitar os momentos que a vida tem nos oferecido. Então, se o nosso ambiente, por exemplo, da família é difícil, é importante a gente refletir, poxa, eu já tenho um conhecimento um pouquinho melhor. Será que vale a pena eu contribuir para que aumentar essas dificuldades naquele momento? Porque nós também somos espíritos que influenciam uns aos outros. Quando eu estou lá na minha rede social, eu estou ajudando as pessoas que vão lá ver o que eu estou fazendo? Ou eu estou mais desestimulando elas com o que eu tenho comentado? O que eu estou recebendo todo dia? O que eu estou assistindo todo dia? Então, essas são as situações que vão fazer as nossas companhias espirituais melhores ou piores. Então, a gente tem que ter esse cuidado extremo, porque a gente está num momento que as informações são muito rápidas. E, infelizmente, hoje, a gente tem uma facilidade maior de ver coisas ruins. Né? É dificilmente a gente, digamos, se a gente vê 10 conversas, a gente tem umas 9 sobre dificuldade ou problema. Sim. E aí a gente acaba engrenando nessas situações e acaba se deixando levar pelo meio, que já não é mais o adequado pra gente, porque a gente faz mal pra gente. A gente tá lá almoçando aí uma tragédia, um assalto, não sei o quê. Mas a gente consegue, deixa eu pedir uma coisa, a gente consegue escolher isso, Michel? Consegue? Consegue. Só falta, muitas vezes, é a vontade que você coloca antes, né? E tá atento, né? Porque muitas vezes a gente está desatento. E daí, como a gente está desatento, a gente não tem uma direção, qualquer direção é adequada, né? Para quem não tem um direcionamento, então a gente sabe, Jesus é o meu modelo. Então, vou tentar seguir o que ele fala, né? Então, não vou engrenar numa situação de criticar o outro, na maledicência, não vou desejar o mal para o outro. Então, são situações que a gente vai ter que mudar aos pouquinhos também, porque não é de uma hora para outra. E, às vezes, até a nossa família não está acostumada com isso. Daí, às vezes, a gente pode criar também um verniz de virtude que nos o evangelho, né? Parece que a gente está sempre sério, mas lá dentro a gente está lá fervendo de raiva, a gente está com todos. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar aos pouquinhos, né? E às vezes até procurar uma ajuda, ir lá no atendimento fraterno da Casa Espírita ou procurar um psicólogo, né? Para que a gente possa tratar esses sentimentos, às vezes a gente tem, para conseguir se melhorar, para conseguir dar um passo melhor para nossa caminhada. E a influência espiritual a gente não consegue perceber na maioria das vezes. Ela é sutil. Né? Esse é uma situação que precisamos estar muito atentos, né? E aí sim observar, né, em que frequência nós queremos viver. Só que a frequência espiritual, a influência dos espíritos, ela é aceita também nas religiões. A gente percebe muito isso, né? A influência de Deus, a influência do Espírito Santo lá nas religiões específicas, a influência do demônio. Então ela é aceita em todos os meios religiosos, espiritualistas de modo geral, né? E nós, na doutrina espírita, nós entendemos que o espírito, o que é ele? É um ser que deixou o corpo físico e vive numa dimensão, né? Somos nós. Somos sem nós. Corpo. Exatamente. Então, por isso mesmo, temos maior liberdade de influência, liberdade de ação, de movimentação, né? E nós permanecemos com a nossa individualidade, permanecemos com os nossos pensamentos, com os desejos, com as nossas aptidões, com os nossos vícios, e muitas vezes nós procuramos, muitas vezes não, na maioria das vezes, nós procuramos nessa relação entre encarnado e desencarnado os semelhantes. E aí que faz toda a diferença esse padrão de comportamento que o Michel fala. Porque no momento em que eu começo a buscar desenvolver as virtudes, ou me preocupar com coisas mais nobres, com pensamentos mais edificantes, com trabalho no bem, com o hábito da oração, com o hábito de estudar alguma coisa edificante, com um programa que eu vou assistir saudável, eu vou gerando em torno de mim um sinal, né? Um sinal, eu vou dando sinais que são captados, que são percebidos pelo mundo espiritual, né? Então, de acordo com o padrão da minha vibração, que é esse sinal, o padrão vibratório de cada um de nós vamos atraindo a influência positiva, benéfica, ou a influência negativa, maléfica, que vai nos estimulando sutilmente a ter comportamento virtuoso ou a ter um comportamento pernicioso, negativo, né? E aí, isso é muito, como nós falamos, sutil. E aí, então, nós temos que estar atento. Por isso, Jesus falou, né? Orai e vigiai. A oração estabelece contato com a espiritualidade superior,
com Deus, né? Com as energias boas. Quando nós oramos, nós aumentamos, nós elevamos o nosso padrão vibratório e, consequentemente, a nossa antena começa a atrair a influência positiva, né? A vigilância é porque, além da influência negativa, nós não somos espíritos puros. Nós temos a nossa carga de imperfeição. Então, quando nós começamos a dar vazão à imperfeição que existe dentro de nós, né, aos pensamentos, sentimentos, à palavra maledicente, ao comportamento egoísta, né, nós vamos emitindo sinais. A nossa vibração, ela diminui o seu padrão e nós vamos atraindo os semelhantes espiritualmente falando. Então, a influência espiritual, ela é algo muito importante a ser refletida, porque de acordo com como nós nos esforçamos para manter o padrão vibratório, né, ou não nos esforçamos, nós vamos ser influenciados de forma positiva ou negativa. Isso vai gerar, consequentemente, harmonia, paz, progresso, felicidade ou não. Acho bastante importante essas citações de vocês. Nós atraímos. Nós somos os responsáveis, os construtores de nossas vidas. Todos nós somos. Entendeu? Eu atraio espíritos bons se eu tenho uma boa vibração, se eu assisto, se eu leio, se eu escuto coisas boas todos os dias. Não é ficar alienado, mas se eu realmente faço uma separação entre coisas boas do mundo e coisas que acontecem diariamente, né? E se eu faço minhas orações, se eu vigio e se eu oro. Então isso é importante. Quem atrai esses espíritos bons ou não bons somos nós mesmos. Kleber, o que acontece então com os espíritos após a morte do corpo físico? Muito bem, nós retornamos à dimensão espiritual, né? Nós somos espíritos, nós viemos do mundo espiritual, nós somos criados antes do corpo, né? O corpo é uma roupa que utilizamos. Então, a nossa vida, de fato, é a vida no espírito, né? É a vida na dimensão espiritual, melhor dizendo. Nós conservamos, como já falamos aqui, a nossa individualidade. Ou seja, quem nós somos aqui, nós continuamos a ser, né? No plano espiritual. Todos os valores que nós cultivamos, né? O conhecimento, a inteligência, nós levamos então o que para o mundo espiritual? Isso é às vezes a gente vive, como falamos aqui, como se fôssemos seres materiais, né? E focamos a nossa vida nos aspectos, nas questões da matéria, só que a gente se distrai e esquece que não vamos levar nada disso. Então, o que a gente leva, né, para o mundo espiritual? Nós vamos levar todo o conhecimento que nós vamos desenvolvendo, nós vamos conservar e melhorar e vamos levar junto, então, os aspectos de moral que nós falamos, né, as lembranças, né, que nós vamos desenvolvendo aqui pelas experiências, isso nós vamos levando, né? O restante vai ficar, as minhas coisas vão ficar, as pessoas vão voltar, mas cada uma no seu tempo. A vinda e o retorno, ela é feita de forma individual, né? Então as pessoas vão ficar. Então nada disso nós levamos. Então, nesse sentido, nós vamos ser amparados. O que acontece? Quando o corpo morre, finaliza ali a vida material no organismo físico, nós vamos receber um amparo, todos nós vamos ser amparados, assim como acontece no nascimento de uma criança, todo um amparo, um cuidado, né? Lá no hospital, os médicos, enfim, né? O espírito também, quando se desliga do corpo, ele recebe todo esse amparo no plano espiritual. Nós somos vinculados ao nosso corpo, né? Através de algo chamado perispírito, que é o corpo do espírito, que é o corpo que nós utilizamos de uma matéria mais sutil, mais etérea. Então, esse perispírito, ele é conservado para que a gente, no plano espiritual, conservemos a nossa forma, né? Então, é feito um desligamento do corpo espiritual e, consequentemente, do próprio espírito, do corpo físico. Então, tem uma equipe espiritual fazendo isso, porque não é uma mágica, né? Tem que acontecer um processo de desligamento. Tem ali todo o amparo dos nossos mentores espirituais, espíritos especialistas nessas atividades do desenlace do corpo, e aí nós somos amparados pela equipe espiritual, nesse momento. O que vai acontecer a partir de agora vai depender da maneira como nós vivemos.
de acordo com os valores que nós cultivamos, de acordo com a energia que nós investimos para o nosso progresso ou não, né? Então, nós podemos ficar numa condição muito de harmonia, de paz, de tranquilidade, ou de tormento momentâneo, de aflição momentânea, dependendo do estado de consciência de cada um de nós. Então, o estado de consciência é o que vai nos conduzir para zonas específicas na dimensão espiritual. Se nós estamos com a nossa consciência, nesse momento, né, a nossa consciência fazendo uma análise da consciência, e nós percebemos que nós estamos deixando de fazer aquilo que deveria fazer, nas coisas mais simples como nas coisas mais complexas da vida, é importante tentar mudar isso, para que a gente possa, no momento de deixar esse corpo, e não sabemos quando vai ser, ter uma consciência mais tranquila de que nós nos esforçamos o máximo possível para conseguir atender às incumbências da vida do ponto de vista mais amplo, não só das coisas da matéria, mas o cuidado com a família, o cuidado com os amigos, o cuidado com a saúde do corpo, o cuidado com o conteúdo, enfim, né, tudo aquilo. E aí Jesus, né, é o nosso exemplo. Nós estamos pautando a nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso é bem interessante. Jesus, ele não é um salvador assim que veio para redimir os pecados de todo mundo sem o esforço pessoal de cada um de nós. Jesus é uma bússola, Jesus é um caminho, ele vem nos mostrar a direção. Então, o segredo do sucesso na vida, como espíritos, é buscarmos cotidianamente, diariamente, a todo momento, nos espelhar em Jesus, para desenvolver os pensamentos, para emitir palavras, para desenvolver as ações no nosso dia a dia. E assim, mesmo com as dificuldades que são inerentes de cada um de nós, nós vamos superando as imperfeições. E Allan Kardec fala o seguinte, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele se esforça em buscar, em fazer. Não pela transformação de fato, mas pelo esforço que ele procura empenhar para se transformar, para se melhorar. Então, assim nós vamos olhar para trás e nós vamos verificar que, por mais que a gente não conseguiu atingir os objetivos com perfeição, nós nos esforçamos. Quer ver um exemplo? Imaginemos quando alguém da família parte. O nosso pai, a nossa mãe morre, né? O corpo físico, porque ninguém morre, o espírito sobrevive. Muitas vezes, o filho, ele sente um desespero pela partida desse ente querido. Ele se desespera porque muitas vezes ele começa a perceber naquele momento que ele deixou de fazer coisas que eram importantes naquela relação. Então, ele fica desesperado, a consciência dele se sente culpada, né? Então, quando nós retornamos para o mundo espiritual, é importante que nós possamos ter a consciência mais tranquila possível de que conseguimos nos esforçar para cumprir bem o nosso dever, para que esse desespero não aconteça, para que esse sentimento de culpa não nos envolva e nos gere uma desarmonia e a nossa vibração fique muito baixa e a gente acaba estabelecendo vínculos até com espíritos que estão no mesmo padrão vibratório e necessita, nesse caso, um estágio no plano espiritual em dificuldades para que a gente possa expurgar, né, essa consciência conflituosa, né, e através da oração, através do arrependimento, sejamos auxiliados e direcionados, né, para zonas espirituais de acolhimento e de evolução. Na verdade, todas as zonas são de evolução, mas de maior harmonia e paz para que a gente possa continuar. É importante também a nossa postura, né, perante esse desencarne, né, porque uma hora ou outra nós vamos voltar ao plano espiritual. Então, se a gente for, digamos, num velório, é importante a gente manter boas conversas lá, né? Não fazer um anedotário, porque às vezes o espírito está nesse desenlace, está nesse processo. Alguns espíritos demoram dias para voltar, né, a ser desligados totalmente do corpo. Então, a gente ter, né, uma conduta, um padrão de moral ali, fazer uma oração, né, procurar vibrar bem. Eu estou triste com o desencarne do meu parente, em vez de eu ficar alimentando essa tristeza da perda, às vezes lembrar de boas coisas, né, modificar essa... Né? Porque se foi uma pessoa que nos fez tanto bem, buscar lembrar os momentos bons, porque daí ele vai receber essa lembrança e vai se incentivar também a se melhorar.
Então, esses irmãos, é necessário a gente se preparar, mas cada um de nós vai ter uma experiência, né, quando voltar ao plano espiritual. E nós que ficamos, procurar manter esses bons pensamentos para esses irmãos se sentirem bem, porque eles podem nos visitar, eles não estão lá presos numa região afastada do local, né? Os espíritos estão ali convivendo conosco. Então, se o espírito acabou tendo, digamos assim, as pessoas dizem, teve uma morte violenta, mas a gente não sabe como é que está o espírito lá, porque depende do que ele fez em vida. Não é a morte que define a condição dele. O estilo da morte, o estilo né? da morte não é o Isso. que define a condição espiritual dele. Não. Às vezes é uma coisa que é um resgate ali, que ele sofreu aquele período, mas aí ele já, às vezes, resgatou um outro débito, ou às vezes experienciou aquilo para se melhorar, né? Porque Deus sempre está querendo o nosso bem. Então a gente tem que ter essa coisa. Então, o espírito acabou tirando a sua própria vida. Não quer dizer que ele vai estar desamparado. Não quer dizer que ele vai ficar sofrendo lá um tempo. A gente não sabe, porque é só Deus que sabe definir isso. Só Deus sabe quanta capacidade ele tinha para resistir àquela situação que ele passou. É só isso. Então não cabe a gente ficar falando para os outros também, se foi dessa forma porque ele está assim. A gente não sabe, né? Não cabe a nós dar essa classificação para os nossos familiares, os nossos amigos, né? Até porque nós não temos como avaliar, né, os méritos e os deméritos, porque a gente julga só o que a gente vivenciou com essa pessoa nessa vida, e Deus não. Deus vai fazer uma avaliação das vidas dessa pessoa, do histórico do espírito e não do histórico da última encarnação dela. Então a gente não tem ideia dos méritos ou deméritos, né, que cada um de nós tem aí no amparo, mas o certo é que todos nós, sem exceção, indiferente do gênero de morte, recebemos todo um amparo no momento do desencarne. Na penúltima palestra que eu fiz ali no Bezerra de Menezes, numa das passagens eu citei Jesus, e Jesus disse numa das passagens dele, disse assim, e se te chamarem hoje à noite para retornar ao mundo de Deus? E aí uma senhora que estava sentada bem na minha frente disse bem alto assim, Deus me livre. Eu disse, olha, isso pode acontecer, é muito natural. E se acontecer comigo ou contigo que está nos ouvindo? O que estamos plantando, né? O que colheremos no futuro? Aí depende só de nós, né? Não depende de ninguém. E não é a tua fé que vai te salvar, que vai te levar para mundos maravilhosos. É aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vibrando. Isso é importante. Meus queridos, antes de nós encerrarmos o nosso programa, ainda nós temos 2 questões para conversarmos. Eu quero agradecer profundamente o nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações, cujo recado a gente vai ouvir agora. A Palmar Impermeabilizações apresenta um lançamento no mercado, o Dry Max, um aditivo versátil que pode ser utilizado em diversos projetos como fundações, piscinas, reservatórios, lajes expostas e muito mais. O Dry Max tem o poder de permear profundamente o local aplicado, deixando-o ainda mais resistente e impermeável contra qualquer tipo de infiltração. Possui uma tecnologia inovadora de nanopartículas que protegem da fundação ao reboco, trazendo a segurança de sua obra que você mais precisa. Para saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 3323-5142. Vou repetir, 3323-5142, Palmar Impermeabilizações. Quero também mandar um grande abraço a todos que estão nos dando bom dia aqui. Luiz Carlos Mendes, a Andréia, que fez um comentário bem bonito também, a dona Lucila Meneghetti, a Olga, a Verani Schneider, Rita Santos, que diz aquela questão que nós estávamos falando quando a gente volta para o mundo espiritual. Ela disse assim, quando a gente volta para o mundo espiritual com mais intensidade, sem as máscaras usadas na vida física, né? Nós voltamos sem essas máscaras, não é? Certíssimo. Ivani Zuco, o Valdir, bom dia do Marcos Paz, da Gisela Visotto, Rita Santos, eu já havia falado, a Santina Silveira, a Sandra Moraes, Alvomir Lopes, nosso querido amigo lá do Amor e Caridade também. Um grande abraço a todos. Michel, como nós podemos nos comunicar então com esses espíritos?
Na verdade, a gente está sempre em comunhão, como a gente falou lá na questão 3 da influência dos espíritos, né? Mas o espiritismo, ele nos traz esse segundo ponto, né? Além da questão do sono físico, que muitas vezes, se a gente tem um sono inteligente, como diz Kardec, a gente se prepara para dormir, faz uma oração, pede que o anjo da guarda nosso leve para um lugar bom. Às vezes a gente pode ir e lembrar, né, que a gente foi visitar o nosso parente, foi visitar um orientador espiritual e se melhorar através disso, né? E também tem aquilo que as pessoas às vezes até confundem, né? Porque como o Chico Xavier ficou muito famoso, as pessoas acham que toda casa espírita vai ter alguém que vai entregar uma carta de um parente, né? Vai trazer uma comunicação, e isso a gente, infelizmente, a nossa evolução não tem, né? O Chico Xavier só teve ele, e em algumas casas se faz esse trabalho, né? Ainda algumas, isso, né? algumas. Quem sabe no futuro, com a nossa evolução, a gente consiga trazer, né, mais. Então, a comunicação se dá através de médiuns. O médium é um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Um exemplo, acho que hoje no nosso cotidiano, a gente pode dizer, o médium é como se fosse um celular. Ele tem ali, e aí dependendo do celular que você tem, você consegue só falar, às vezes você consegue falar e mandar mensagem, e às vezes você consegue falar, mandar mensagem e ver a pessoa, né? Dependendo da tecnologia que você usa e que a outra pessoa... Então é uma questão de sintonia, né? Então o médium, ele é um medianeiro. Só que aí ele também, ele vai ter essa comunicação de acordo com a lente que ele tem. Então, quando o espírito, por exemplo, assim, ele dá uma mensagem através do médium, o médium ele vai imprimir um pouquinho dele, que o espiritismo vai falar que é o animismo, né? Um pouquinho nosso vai ser impresso naquela mensagem. Então, por isso que a gente valoriza tanto o Chico Xavier, porque ele, como ele era um médium mecânico, ele não tinha tanta influência, ou seja, ele escutava e reproduzia aquilo, ele conseguia ser mais fidedigno à mensagem que o espírito estava passando. A maioria de nós somos médiums semi-mecânicos. Então, a gente escuta a mensagem, pode ser através da audiência, né? Ou através da psicofonia, que seria o espírito falar através de nós, mas a gente imprime um pouco de nós naquela mensagem. E aí ela pode ser mais fidedigna ou menos fidedigna, né? A situação. E aí também tem um médium que ele escuta e aí ele opera, né? Que aí ele mesmo faz a tradução, digamos assim, daquilo, né? Como seria uma pessoa que transcreve uma mensagem da outra num papel. Então, essa comunicação, então, ela pode se dar pela fala, pela escrita, por batidas, né, que foi o início do espiritismo, porque como é que os espíritos iam provar que eles existiam se eles já começassem a falar através de alguém? A pessoa diria, tá fingindo, tá se fazendo. Então, eles começaram pelas pancadas para demonstrar que existia uma inteligência que agia através de algo material, demonstrando algo mais. E aí, através disso, foi se dando mais confiabilidade àquilo, porque eles se apresentaram como espíritos. Então, essa comunicação ela vai se dar dessas formas. E as casas espíritas hoje, elas não têm esse trabalho de receber mensagens do plano espiritual e passar para as pessoas. A maioria dos trabalhos mediúnicos que acontecem numa casa espírita é de acolhimento desses irmãos que estão em situações difíceis no plano espiritual. Ele não sabe que ele morreu de uma morte muito violenta, ele tem um desejo muito grande de vingança, porque a morte dele trouxe algumas coisas. Então, o que nós vamos fazer dentro do grupo mediúnico? Vamos conversar com esse irmão e procurar demonstrar que há outros caminhos para a vida dele, que há outras formas dele vivenciar aquilo que ele está passando no plano espiritual. Porque as dores lá no plano espiritual, elas são maiores do que a gente passa aqui. Então, às vezes, é um momento muito difícil para aquele irmão. Então, ele não consegue receber o auxílio de um irmão que está no plano espiritual. Ele precisa ainda de nós, aqui na matéria, que estamos em situação muito parecida com a dele, para receber esse amparo, esse auxílio. Então, essa comunicação ela vai se dar dessa forma, lá num momento privado, onde a gente não vai fazer uma entrevista com o espírito, saber onde é que ele é, o nome dele, o que aconteceu. A gente vai procurar amparar aquela dor. É como se fosse um pronto-socorro. A gente faz os primeiros socorros ali, as primeiras orientações, e depois o espírito um pouquinho melhor, ele vai conseguir receber daí o amparo, vai conseguir perceber, porque como nós somos espíritos, cada um de nós, o mundo é visto através da nossa própria lente. Então, se a nossa lente está embaçada, que nem a gente está usando óculos, se está embaçado, está sujo, é mais difícil a gente enxergar o outro. Então, o espírito, muitas vezes, por ter esse desconhecimento, e o conhecimento espírita, ele nos possibilita essa liberdade de entender o que está acontecendo quando ele desencarna. Mas como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento da vida, além da vida, né, desse mundo espiritual, quando ele chega no mundo espiritual, ele fica preso. Às vezes ele fica se sentindo como se estivesse numa escuridão, ele fica se sentindo sozinho. Então, é necessário que ele tenha esse contato, às vezes, com o médium, que vai trazer um pouco desse fluido diferente para ele, quebrando esse primeiro pensamento dele, que está nessa ideia fixa do nada, às vezes, do medo que ele ficou, às vezes ele ficou apavorado com a situação que está acontecendo com ele. Então, esse primeiro contato que ele tem com o médium ajuda ele a despertar isso. Então, esse primeiro passo aí para a espiritualidade poder amparar e auxiliar ele.
essa questão da comunicação, ela também, a gente pode frisar, ela não é algo que foi descoberto pelo Espiritismo, né? Isso daí é histórico, né? Então, se a gente observar na história, existem muitos fatos, né? Da comunicabilidade do plano espiritual com o plano material. E Allan Kardec, ele fala que todas as pessoas são médiuns em um grau específico, né? Não esse médium ostensivo, como Michel relata, né? Da capacidade da psicofonia, da psicografia, da vidência, enfim, mas todos nós somos intuídos pela espiritualidade. Todos nós somos, né? Então todos nós nos comunicamos, como o Michel falou mesmo, né? No início, nós nos comunicamos com os espíritos e não percebemos, na grande maioria, né? Que eles estão influenciando os nossos pensamentos. Então, dessa maneira, também nós podemos pensar na comunicação. E a comunicação que acontece no mundo nos centros espíritas, ela serve muito mais para que a gente possa aprender. É como se os espíritos estivessem falando, olha, eu passo por essa dificuldade porque eu vivi dessa maneira. Então a gente vai aprendendo com esses acolhimentos, com esses atendimentos, né? Muito mais para nós aqui aprender, né? Do que um acolhimento para o espírito também vai acontecer, mas isso acontece de qualquer maneira como acontecia antes da doutrina espírita, né? E vai acontecer. Então serve para que a gente possa aprender, né? Cada vez mais, né? A entender o mundo espiritual. Talvez a primeira psicografia mais conhecida no planeta foi a de Moisés, quando ele recebeu os 10 mandamentos. E um fato bem rápido sobre isso, nos pedem muito, né, em casas espíritas, principalmente pelas redes sociais, para fazermos psicografia. Então vamos lembrar, Chico sempre disse, o telefone toca de lá para cá, não somos nós que solicitamos que aquele espírito faça uma psicografia. E outra coisa, as casas espíritas hoje, elas não trazem mais muito esse tipo de trabalho, porque nós já estamos no momento de esclarecer consciências. Não para trazermos notícias não que não valha, entendeu? Não é isso. O problema é que nós já estamos prontos para estarmos esclarecidos sobre como é a nossa vida atual e como será a nossa vida futura. Então, depende de nós, do nosso esforço, não de somente notícias enviadas por outros, tá? Se a pessoa quer um contato com o familiar, faça as orações, né? Pergunte. Perfeito. Às vezes vai chegar uma hora que um familiar vai sonhar, um amigo vai dizer, sonhei com fulano. Às vezes é a mensagem que você tinha, né? Às vezes dessa dúvida que você tem, né? Como é que está o meu irmão lá? Se for necessário você saber, de alguma forma a espiritualidade vai te trazer essa mensagem. Bom, todo esse conhecimento de espíritos pode transformar talvez a nossa vida, gente? Com toda certeza. Com toda certeza, quando nós vamos entendendo que somos espíritos, que viemos do mundo espiritual, que temos objetivos espirituais no mundo material e que nós vamos retornar para lá, isso dá um novo sentido para a nossa vida, né? Isso faz com que nós possamos viver aqui, como nós falamos lá no começo dessa fala, né? Viver aqui no planeta, entendendo que somos espíritos e não somos o corpo, né? E então nós começamos a estabelecer projetos de curto, médio e longo prazo, né? Projeto de longo prazo é como eu vou estar daqui 100, 200 anos, né? Então a gente tem que parar para pensar, como eu vou estar daqui 10 anos? Ótimo, eu tenho que fazer esse planejamento, né? Mas e quando eu voltar para o plano espiritual? Que bagagem eu vou estar carregando, né? Quais valores eu consegui acrescentar no cabedal de conhecimentos e de perfeição do espírito? Então faz toda a diferença quando nós começamos a entender que a vida ela é transcendente, que ela ultrapassa os limites da matéria. Tudo tem consequências. Sim. Eu acho que o mais importante tudo tem consequências. Todos os meus atos, todas as minhas ações, os meus pensamentos, né? Tudo tem consequência. E por isso que é importante a doutrina espírita. Ela vai nos explicar isso de uma forma muito tranquila. E a gente vai começar a plantar coisas boas para o nosso futuro, não é, Michel? E não achem que está perdendo tempo, né? Às vezes o esforço em estar com o nosso filho hoje, o esforço em estar com o nosso familiar hoje, com o nosso amigo, o conselho bom que a gente dá hoje, às vezes não vai fazer sentido hoje para ele, mas um dia vai despertar ele. Então, se a gente semear boas sementes, e a gente tem que deixar que Deus cultive elas e floresça com elas. Né? Tem que dar esse tempo de Deus. Por que eu vou conservar uma inimizade, uma revolta, um rancor, uma raiva contra alguém, se eu sei que
pela dinâmica da vida espiritual, eu vou ter que me reajustar com essa pessoa, né, no futuro. Então Jesus falou, entenda-se, né, em outras palavras, com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? Então a gente vai procurar estabelecer relações mais saudáveis, né? Muito bom. Quero agradecer a todos que nos acompanharam então no programa de hoje. Não esqueçam que no próximo sábado estaremos aqui novamente com o programa Hora Espírita a partir das 7 da manhã. Obrigado, Michel. Obrigado, amigos. Bom final de semana. Obrigado, Kleber. Muito obrigado, um abraço a todos. Carlos, obrigado por tudo, tá? Pelo acompanhamento. Vamos fazer um final de semana maravilhoso, sempre na presença de Cristo e dos nossos amados familiares. Um abraço. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.